Olá, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um assunto, a vinda de Cristo. Pedimos para você dar um like aí, ajudar o nosso canal. Participe deste estudo bíblico, um pequeno estudo bíblico que é muito rico para nossas vidas e conhecimentos bíblicos. Faça o seu comentário, faça uma pergunta, compartilhe com seus amigos, com todos este vídeo. Ajude o canal para que a palavra de Deus seja mais difundida entre todos. Estamos aqui com o título A Vinda de Cristo. A vinda de Cristo, existem muitos sinais, além de terremoto, peste, fome e outras coisas mais. Mas um assunto que está em evidência é a construção do terceiro templo. Por que a construção do terceiro templo é um assunto muito importante e que aponta para a vinda de Jesus? Vamos comentar. O contínuo sacrifício. Quando acontecer a conclusão do terceiro templo em Jerusalém, vai dar início ao contínuo sacrifício. O que é isto? Contínuo sacrifício é retornar àquela, vamos dizer assim, aquela sessão de oferecimento de sacrifícios, oferta de manjares. No tempo de Moisés, pela lei de Moisés, tinha o tabernáculo e era necessário sacrificar continuamente sobre o altar. Então, quando acontecer isto, a construção do terceiro templo, possivelmente ocorrerá a vinda de Jesus ou o arrebatamento da igreja. Por que o arrebatamento da igreja? Porque com o terceiro templo, o anticristo, o antimessias, ele irá dar início ao contínuo sacrifício. Veja o que diz Daniel 11, versículo 31. Nós não estamos com a Bíblia aqui, mas eu fiz um rascunho para ficar melhor, para não perdermos tempo. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então, o contínuo sacrifício vai iniciar com a construção do terceiro templo. Então, quando o terceiro templo tiver concluído em Jerusalém, nós sabemos que está bem pertinho o arrebatamento da igreja. Por isso, isso é um sinal muito forte para a vinda de Cristo. O acordo de paz. Com o acordo de paz, dará-se início ao contínuo sacrifício, que nós já lemos em Daniel 11:31. Então, o antimessias, ele fará, o líder global, ele fará um acordo de paz com Israel, lá em Jerusalém, de 7 anos de duração. Esse acordo de paz será para terminar com as guerras naquela região do Oriente Médio contra Israel e todos viverem em paz. Só que neste caso aqui será uma falsa paz, porque a verdadeira paz somente Cristo pode nos dar. Então, a paz que vai ser implantada na terra após a construção do terceiro templo é uma paz dada pelo líder global, que vai assumir o controle do mundo. Daniel 9:27. Vamos ver o que é que diz Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esta semana aqui são 7 anos. Uma semana profética são 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que é o contínuo sacrifício. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, quando tiver esse acordo de paz, que passarem-se 3 anos e meio, o anticristo ou o antimessias, ele fará a quebra desse acordo com Israel. É por isso que Jesus disse: quando tu virdes que a abominação desoladora estiver sendo posta, ou seja, foi posta, fujam para os montes, para as cavernas, se escondam.
Isto é uma palavra para Israel e não para a igreja. Porque a igreja já estará com Cristo na glória, passando os 7 anos da grande tribulação com Cristo. A igreja estará isenta disto aí, deste evento da grande tribulação. Então, esse acordo de paz será quebrado, a quebra do acordo. Aqui Daniel 9:27 está falando sobre isso. E aí, o anticristo, o antimessias, ele é posto para governar sobre Israel, sobre Jerusalém. E aí, a grande tribulação já começou aqui após a construção do terceiro templo. A grande tribulação. Daniel 11:16, parte B, que diz assim: ninguém poderá permanecer diante dele, e ele estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Então não pense que o antimessias, que ele é contra Cristo, é oposto de Cristo, ele será posto para governar e fará destruição. Existe versículo em Daniel, que nós não lembramos agora de cor, que diz que ele fará uma destruição maravilhosa, ou maravilhosamente ele destruirá a terra. Então todos que estão naquele momento, naquele período de Israel, que não se dobrar, que não obedecer às suas ordenanças, não adorar a besta que subiu da terra e a que subiu do mar, eles serão forçados a adorar. E se não adorar, serão decapitados, degolados. Então, para os cristãos que ficarem na grande tribulação, ou que não foram com Cristo para a glória no arrebatamento da igreja, eles pagarão com as suas vidas. Isso é muito difícil. Então, vamos lutar para conseguirmos estar com Cristo na vinda dele para arrebatar sua igreja. Este é um momento decisivo para mim, para você, para todos nós. Porque Deus abre a porta da oportunidade, dá oportunidade. Estamos no tempo da graça. A graça, mas a porta da graça vai se fechar. E quando ela se fechar no arrebatamento da igreja, só vai haver salvação quem ser morto, quem não negar o nome do Senhor, não receber marca, nem selo, nem nome, mas ficar firme. Só que será muito difícil, que pagará com a sua própria vida. Serão degolados aqueles que não obedecerem à ordem do anti-messias. No fim dos 7 anos, o que ocorrerá no fim dos 7 anos? Aí estará acabando-se a grande tribulação. A grande tribulação se encerrará após 7 anos. Daniel 12, versículo 7, parte B, diz assim: depois de um tempo e de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Ou seja, terminará a grande tribulação quando ele acabar com o poder do povo santo. O que quer dizer isto? Que todos os santos na terra que ficarem no arrebatamento da igreja perecerão, ou se não, se entregará a ele e serão condenados eternamente, porque terão que adorar eles, o antimessias, com as suas lideranças. Então precisamos, irmãos, lutar para vencermos. E o milênio, após os 7 anos, virá o milênio de Cristo. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 26, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele o milênio, ou seja, 1000 anos. Os santos reinarão com Cristo. Aqueles que foram no arrebatamento da igreja com Cristo, eles agora estarão no milênio. Isso é muito importante. Então vamos lutar, porque Deus sempre tem esperança para nos dar. Deus tem sempre vitória para nos dar. Mas se esforce, lute, ore, busque a Deus em oração, em consagração, em jejum, estudando a sua palavra, porque a palavra de Deus é quem nos dá vida
em abundância, vida para vivermos transformados em Cristo Jesus. Uma vida santa e piedosa diante do Senhor. Não é uma vida relaxada, não é uma vida sem santidade, mas é uma vida com a progressão da santidade. Ou seja, você vai batalhar, vai lutar para que esse processo se aperfeiçoe cada vez mais na tua vida pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando e lembra-te, Deus tem um encontro contigo.